que você aderiu, que é o mais perto do NOP, tem alguns benefícios e tudo. Mas eu queria principalmente ouvir tua opinião sobre o mercado nacional, quando se fala, tu como um empresário, como um cara que está, como um atleta, que vivencia várias experiências, né? Todo ramo, você tem aí raiz em todos os cenários, né? Contextualiza para a gente hoje como é que é o cenário nacional. Olha, hoje a gente tá bem melhor do que imaginava que a gente jamais estaria, tá? Quando eu comecei no tiro, a gente tinha só Taurus e CBC, era só o que tinha. A Glock atuava de forma bem pontual, e você tinha eventualmente um ou outro importador aventureiro que conseguia trazer ali uma marca desconhecida do leste europeu, alguma coisa assim que nem atendia muito bem o mercado. A gente tinha a Bersa, que eram os argentinos aqui, colocava alguns produtos para a gente não tinha muita opção, a gente tinha que importar como pessoa física os equipamentos. Então, quem queria competir no IPSC, você tinha a Imbel, você podia pegar uma Imbel e customizá-la completamente, você podia ter uma Taurus, que não tinha nenhum equipamento usável no tiro esportivo. Naquela época, você tinha a Bersa, não tinha nenhum equipamento usável no tiro esportivo, e você tinha uma outra pistola dessas que eu falei, né, leste europeu, marcas pouco tradicionais, que também não tinham aplicação no tiro esportivo. A Glock dava para usar, a gente só podia ter 380, e nos calibres restritos não podia ter 9mm. O 9mm, além de ser restrito, ele era uso exclusivo das Forças Armadas. Então a gente era muito limitado. A gente tinha que importar as armas que quisesse usar, se quisesse trabalhar em alta performance, né? E a Imbel ainda demorava para entregar a beça, não demorava, Thiago? Demorava muito para entregar. Demorava, você comprava, ainda tinha que esperar um ano, às vezes, para chegar a ela. Desculpa te interromper, mas é uma coisa que muita gente não sabe. Acha que é ir lá comprar e pronto, acabou. Nunca foi assim, nem na época do Bolsonaro. Sempre demorou em torno de um ano aí para você poder, entre comprar arma na loja e pegar para você, um ano aí, tranquilo, você tinha que ficar esperando. Mas a Imbel, você encomendava na loja da Imbel, na fábrica da Imbel, ainda demorava para você dar o processo, não é isso? Muito, demorava muito. Eles enviavam direto para casa, né? Não vendia para a loja naquela época, você importava, você pegava direto, né? Comprava direto na Imbel, na fábrica. E aí vinha o equipamento e tal, você ainda tinha que levar no armeiro para customizar, porque a Imbel não vem pronta, né? Ela vem meio acabamento rústico militar, não vem pronta para competição. Então a gente ainda tinha que gastar com armeiro. Quando entrou o governo Bolsonaro, aliás, existia uma restrição naquela época que um arma que tivesse similar nacional era vedada a importação, era proibido. Isso. Você tinha que demonstrar que aquela arma tinha alguma coisa diferente para o Exército autorizar a importação. Então, assim, claramente naquela época existia um monopólio estabelecido em lei, e a Taurus tinha essa pegada de querer restringir o mercado só para ela. Isso era uma coisa real, acontecia mesmo. A Taurus foi comprada nessa época, a Taurus, mesmo com monopólio, mesmo com tudo, como geralmente acontece, né? Eu sou um cara do livre mercado, eu sou totalmente de direita, nesse sentido econômico, liberal, e como sempre acontece com o monopólio, a empresa fica fraca, a empresa fica acomodada. Não desenvolve tecnologia, não pensa fora do país. Então a Taurus chegou numa situação onde ela vendia licitação, o mercado de civil era mínimo, era insignificante. O que aconteceu? A empresa quebrou. A empresa chegou a custar R$1 a ação da Taurus. A empresa estava praticamente falida, ela devia muito mais do que ela conseguia gerar no ano de faturamento. E nessa época a CBC comprou. A CBC comprou a Taurus e incorporou a Taurus, colocou o mesmo CEO da CBC na época, acumulou a função de CEO da Taurus, que é o Salésio Nusso. E o Salésio, cara, muita gente critica o Salésio às vezes por não conhecer o cara, mas o cara é de tirar o chapéu, saca? Como gestor, como CEO, eu tive Mudou muito, né? Ele mudou completamente a empresa. Ele transformou a empresa e começou a lançar coisas melhores, começou a aparecer armas melhores, aos pouquinhos. Enxugou também o cardápio, não enxugou, Thiagão? Tinha muita coisa, né, cara? Impressionante. Coisa igual, assim, era muita coisa igual, várias pistolas da linha metálica. Ele conta essa história que na época a Taurus tinha a produção dela e tinha uns camaradas lá, uns armeiros que ficavam dentro da Taurus lixando as pecinhas, assim, para uma encaixar na outra. O cara terminava manualmente o processo. Nossa! Hoje tudo robotizada, tudo informatizado, tudo torno CNC, as peças são todas intercambiáveis. Mudou muito, tá? Vou ter que te interromper de novo aqui, cara. Para o pessoal pedir o like para o pessoal aí, que é uma ferramenta que é de graça, pessoal, e ajuda muito. Dá o like, compartilha a live com a turma aí, tá um prazer grande ter o Thiago aqui dividindo a história aí desse cenário para nós, para a gente ter um conhecimento aí de primeira mão, não é alguém que diz para alguém, é um cara que vive isso.
Então, pessoal, dá o like, compartilha no seu grupo lá de CAC, de atirador, de caçador, pessoal do Airsoft, dá essa fortalecida para nós aí. Vai lá, Tiagão, continua. Você está falando do CEO da Taurus. Sim, aí começou a modernizar a fábrica começou a lançar coisas melhores, e entrou junto, casou com o governo Bolsonaro entrando e revogando completamente aquela questão da importação. Estava liberado, o mercado estava aberto. E aí entrou o Sig Sauer, a Glock veio com força, o 9mm virou permitido. Então, assim, todo o catálogo das marcas estavam disponíveis para o Brasil. Naquela época, o Brasil chegou a ser cogitado, e eu já fui em 9 SHOT Shows, né? Então, no SHOT Show em Las Vegas, a maior feira de armas do mundo. Então, a gente via como que funcionava essa interpretação do mercado acerca do Brasil. Eu fui no SHOT Show antes do Bolsonaro e eu fui no SHOT Show durante o governo Bolsonaro. E a gente via o mercado olhando para o Brasil, falando, cara, aqui está o segundo maior mercado potencial do planeta. É Estados Unidos e o próximo é o Brasil, porque é uma população gigantesca, está liberando, a gente agora pode entrar. Teve marca querendo fazer fábrica no Brasil, a Arex montou fábrica no Brasil, tinha vários projetos de fábricas estrangeiras querendo abrir no Brasil, tinha fábrica querendo comprar em Bel. Cara, o mercado estava super promissor. E aí veio uma série de erros aí que o governo Bolsonaro cometeu na época, de soltar decreto atrás de decreto, de errar decreto, de sair decreto com coisa errada mesmo, que tinha que fazer outro decreto para corrigir, porque ele não botou na mão de quem entendia. Isso foi um grande erro que ele cometeu. O Bolsonaro era meio cabeçudo, né? Então ele botava na mão dos caras que ele confiava, que enganavam ele dizendo que entendiam do setor. A começar pelo Sérgio Moro, né? A começar pelo Sérgio Moro, que era desarmamentista, sempre foi, e acabou gerindo essa pauta no primeiro ano de governo e não saiu praticamente nada que prestava. Segurou, né? Segurou. Oi? Segurou, né? Segurou a pauta. Segurou demais. E quando finalmente saiu um decreto que prestava, já estava tarde. O Bolsonaro já estava enfraquecido pela pandemia, e aí a esquerda caiu em cima, foi parar no STF e causou um monte de problema com decisões que o STF deu em cima da questão da legislação de armas. Hoje eu acredito que o presidente tem muito menos força para legislar em cima do setor do que antes, exceto se for de esquerda, né? Hoje em dia a tendência é o seguinte: se for para proibir, vale tudo, mas se for para liberar, não, tem que passar pelo Congresso, e essa vai ser uma grande dificuldade que a gente vai enfrentar daqui para frente. Não vai ser fácil recuperar o terreno que a gente perdeu, porque quando o Lula chegou, o primeiro ato dele, 1º de janeiro ali, o primeiro ato oficial dele foi massacrar o setor de armas. Ele soltou um decreto basicamente proibindo tudo de novo e criando uma série de burocracias, dificuldades, suspender a emissão de CR. Então a gente vinha de um mercado que estava super aquecido, com um monte de marca aqui, imediatamente todas tiraram o pé, saíram, e aí eu comecei a ver uma outra coisa. Eu comecei a ver, eu que tanto defendia as importadas entrar no Brasil, eu aprendi na prática que no final das contas eles só ficam aqui se tiver bom. Se não tiver bom, eles vão embora. E foi isso que eles demonstraram, né? Ficou amante, é? Oi? É amante? Foi assim, exatamente, é amante. Enquanto tá bom, amante. Eles vão embora. E a gente ficou... A esposa segura a onda, a amante, ó. A amante vai embora. Cara, a analogia é perfeita, exatamente. E aí, quem que foi a esposa que ficou? Foi a indústria nacional como um todo, né? A Taurus tinha capital e musculatura para segurar a onda. E aí eu vi, e eu consegui presenciar isso, eu vi o Salésio defendendo o nosso setor como eu nunca imaginei que isso fosse possível. Então, e a Taurus é muito forte do Brasil também, né, Thiago? Porque o pessoal pode pensar assim, a Taurus está fazendo isso porque ela quer ficar, só tem o Brasil como monopólio. Não, ela é mais forte fora do que aqui dentro, né? Tem mais capacidade de vendas e tudo. Se eu fosse eles, eu já estava fora. O mercado deles, 80% é nos Estados Unidos, monta uma fábrica nos Estados Unidos, vai ser feliz lá, sabe? Não tem lei trabalhista, não tem essa quantidade de imposto, não tem burocracia, os caras iam estar nadando de braçada. Mas eles têm fábrica lá, não tem, Thiago? Eles têm uma fábrica lá, mas a nossa aqui é muito maior. Continua sendo a principal fábrica. Eles têm uma pegada de nacionalismo ali, quase que... E essa é a pegada mesmo. Então, é assim, eu tive que dobrar a língua e reconhecer a importância da indústria nacional, que até então eu não dava essa importância. Eu achava que... Eu era um daqueles caras que pensava até que era melhor que acabasse a indústria nacional, porque aí os importados poderiam entrar e não ia ter mais ninguém lutando contra. Tive que engolir a língua. Na verdade, o que eu vi foi o contrário. Então, hoje, o setor, o que está acontecendo hoje, é que a Taurus segurou a onda o máximo que dava e desenvolveu um novo calibre para poder atender o mercado, que agora não podia mais ter 9mm de novo.
E aí foi aí que eles criaram o 38 TPC, respondendo a tua pergunta. O 38 TPC é basicamente uma versão do 9mm de uso permitido.